Boa tarde, a graça e a paz, sempre, graça e paz, seja na vida de todos. Hoje nós iniciamos no capítulo 8 de Mateus e eu tenho como título Jesus cura um leproso. A partir do verso 1 diz assim: Jesus desceu do monte, da montanha, do Sermão do Monte, e muitas multidões o seguiram. Então, um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar-se, se quiser, curar-me, se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vai pedir ao sacerdote que examine você depois, a fim de provar para todos que você está curado. Vá, oferte o sacrifício que Moisés ordenou. Primeira coisa sobre este leproso: extremamente corajoso, intrépido. E é assim que nós precisamos de ser. Afinal de contas, a palavra diz que o reino de Deus ele é tomado por violência. Violência no sentido de muita força de vontade, de muito empenho. E esse leproso, como era tratado os leprosos nessa época? Eles tinham que ficar isolados, não podiam tocar em ninguém, não podia viver em família, não podia viver em sociedade, eram repudiados. E no meio de uma multidão, esse leproso, ele não se importa com o que poderiam até fazer com ele. Mas ele tinha um alvo: preciso chegar até Jesus. Ninguém o deteve. E ele chegando a Jesus, ele fala com Jesus assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Quer dizer, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. Basta o Senhor querer. Veja que esse leproso, ele já está demonstrando uma extrema fé. Porque quando ele diz para Jesus: eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor pode, é porque ele já estava ali usando da fé dele, depositando a fé dele, não somente nessas palavras, mas também no ato de se expor ali em meio à multidão para buscar a sua cura. E Jesus, ele não é que ele responde simplesmente à pergunta que ele fez, mas Jesus, ele contempla ali a fé daquele leproso. Quando ele diz para ele: sim, eu posso, fique curado. São poucas palavras aqui, mas que tem um extenso diálogo entre meio essas palavras. Mas o que é mais importante entre meio essas palavras é que o leproso demonstra ter fé. Jesus vê a fé do leproso. E qual é o resultado disso? De tudo isso? Ele é curado. E Jesus diz para ele: olha, não conte para ninguém.
Isso aqui era um cuidado, porque Jesus sabia da perseguição que haveria contra ele. E se sacerdotes, religiosos, que ao final eles perseguem e retêm ali o ministério de Jesus, crucificando Jesus, se isso não era para acontecer agora. Mas ele diz para ele assim, ó, mas vai e mostra aos sacerdotes, porque isso era costume, era muito respeitado. Se um leproso fosse curado, que era muito difícil de acontecer, se um leproso fosse curado, ele deveria aparecer diante do sacerdote, o sacerdote o examinaria todo, né? Comprovaria a cura, ele levaria a oferta que Moisés determina, entregaria a oferta, e o que aconteceria? Pela palavra do sacerdote, aquele leproso estava agora livre, liberto, para voltar para a família e para voltar a viver em sociedade. Muito lindo, né? Depois no 5, quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu para que curasse o seu empregado. Ele disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu, não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e sentar-se à mesa do reino do céu, como Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino não serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão haver ranger de dentes, vão haver lágrimas e choro. E Jesus disse ao oficial, vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Aprendemos muito com esse oficial romano. Primeiro, ele mesmo sendo gentio, ele mesmo sendo um oficial romano, que era tido como as pessoas que eram opressores ali do povo judeu, ele vai procurar Jesus. Segundo, ele procura Jesus por um empregado, né? Que dedicação, que amor. Ele não estava procurando Jesus por um filho, ele estava procurando Jesus por um empregado. Então você percebe a importância que esse oficial romano dá para as pessoas que o serviam. Então ele encontra Jesus e fala com Jesus, conta Jesus a história, como o empregado dele estava sofrendo. Então Jesus fala com ele uma coisa que todos gostariam de ouvir. Ah, sim, eu vou lá curá-lo. Quem não gostaria de ouvir essa frase, não é? Mas qual é a resposta do oficial romano? Não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Aqui agora nós vemos uma posição de humildade extrema, de reconhecimento de quem é Jesus e de quem é Ele. Um pecador, como qualquer um de nós.
E ele rejeita que Jesus vá à casa dele, dizendo que ele não é digno. Que humildade, que coisa linda. Mas ele fala com Jesus assim: Senhor, só uma palavra. Basta uma palavra. E eu digo para mim mesma, e eu digo para você que me ouve, basta uma palavra do Senhor Jesus e Ele muda a sua história, a minha história, e Ele faz o milagre, o impossível aos homens, Ele é capaz de fazer. E esse oficial diz: Senhor, só uma palavra. Eu sei o que é autoridade, eu tenho pessoas que estão submissas a mim, eu sou submissa a outro, e eu sei o que é submissão, eu sei o que é autoridade. Se eu digo, eles me obedecem, se me dizem, eu obedeço. E ele estava querendo dizer também: eu tenho visto os milagres que o Senhor faz, eu tenho visto o Senhor dar ordem ao mar, dar ordem ao vento e eles obedecerem. Eu tenho visto o Senhor dar ordem às doenças e elas saírem. Então eu sei que o Senhor é alguém de autoridade e uma palavra do Senhor vai curar o meu servo. Jesus se admira. Se pudesse dizer, né, o queixo cair no chão, eu acho que poderia falar isso nessa situação. E Jesus diz: nem em meio aos meus discípulos que ali o seguiam, nem em meio ao povo judeu, ele viu tamanha fé. A fé que chamou a atenção de Jesus. A nossa fé chama a atenção de Jesus. Jesus olha, Jesus quer ver quem está falando, Jesus quer ouvir quem está falando, né? E ele diz isso, e depois Jesus encerra, claro, com um milagre. E ele diz: pode ir, o seu servo já está curado. E depois Jesus termina essa parte falando: olha, o reino de Deus, ele foi reservado para o povo dele. E ele cita aqui Abraão, Isaque e Jacó. Mas que agora o reino de Deus foi alcançando outras pessoas, como esse oficial romano, como aos gentios. Então, aqueles para qual o reino de Deus estava prometido e esperado, que eram os judeus, estavam negando, estavam perdendo a sua oportunidade. E Jesus diz que pessoas como essas iriam ser lançadas, né, num lugar de choro e num lugar de ranger de dentes, mas que aqueles, fosse eles gentios ou não, mas que crescem, que acreditassem, esses se sentarão à mesa, né, com Abraão, com Isaque e com Jacó. Sejamos nós esses que acreditamos e que nos assentamos à mesa, né, com todos aqueles que foram escolhidos, com todos aqueles que disseram sim. E depois Jesus diz assim: Jesus vai à casa de Pedro, viu a sogra dele de cama com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios, e ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Jesus não perdia uma oportunidade. Não podia passar um morto perto de Jesus que não continuaria morto. Jesus aqui viu a sogra de Pedro com febre e mandou a febre embora, tocou nela e ela ficou curada e logo passou a servi-lo.
E depois vem uma multidão com endemoniados, com enfermos, e Jesus cura a todos com uma palavra. Ele lançava uma palavra, ele não ia ali, ficava discutindo com demônios ou indagando com as pessoas enfermas. Ele dizia e aquilo tinha que acontecer, porque Jesus é Deus, Ele é todo poderoso. E como nós acabamos de afirmar, basta uma palavra, né? E Jesus viu a multidão em volta dele, mandou os discípulos para o outro lado, leste do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto para seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro era seguidor de Jesus e disse: Senhor, primeiro deixe que eu vá e sepulte o meu pai. E Jesus respondeu: Venha comigo e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Então, primeiro Jesus diz para um que pretendia segui-lo: Olha, o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Você quer pensar melhor? É assim que vive aqueles que me seguem. E depois Jesus diz e fala com aquele moço: Deixe os mortos sepultarem os mortos. Deixe que as pessoas espiritualmente mortas sepultem os mortos. Porque os vivos em Cristo têm muita coisa para fazer. E aqui não estava querendo dizer que o pai dele estava morto. Provavelmente era um idoso, né? E eles tinham muito cuidado. E ele ainda queria esperar que o pai morresse para depois ele seguir a Jesus. Mas Jesus quer de nós prioridade. Amém? Fique essa palavra do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus.